Subsídio Livro de Apoio Lição 12 Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Lições Bíblicas Quarto Trimestre de 2022. Lição 12. Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Texto áureo. Quem crê em mim? Como diz a Escritura: rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Verdade prática. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Leitura bíblica em classe. Ezequiel 47, 1 a 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar. Sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Rinos sugeridos. 5. 387. 553 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, vá no YouTube e pesquise por Hinos Sugeridos Lição 12. Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência. Introdução. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel, 41 e 2.
A primeira parte, versículos 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo e, à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão. Mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Palavra-chave: imersão. Primeiro tópico: sobre o aspecto escatológico. Primeiro subtópico: a nascente do rio. Segundo subtópico: o guia celestial. Terceiro subtópico: os novos frutos. Segundo tópico: sobre a implicação pneumatológica. Primeiro subtópico: as águas. Segundo subtópico: o Espírito Santo. Terceiro subtópico: imerso nas águas e no Espírito. Terceiro tópico: sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Primeiro subtópico: a abundância de árvores. Segundo subtópico: o Mar Morto. Terceiro subtópico: vida no Mar Morto. Quarto subtópico: sobre os charcos lamaceiros com sal, que não será restaurada. Agora vamos para o livro de apoio para deixar o subsídio de auxílio à lição. Estudo 12. Imersos no Espírito nos últimos dias. Ezequiel 47, 1 a 12. Os capítulos 40 a 48 são partes de um mesmo oráculo e formam uma única unidade literária. Esses oráculos foram entregues ao profeta no 25º ano do nosso exílio. No princípio do ano. No 10º dia do mês. 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém. Nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou para lá. Ezequiel 41. Trata-se de um retorno à visão original da margem do rio Quebar, Ezequiel 1 a 3. A visão continua e essa data corresponde a 28 de abril de 573 a.C. Os 25 anos têm como ponto de partida o ano de 597 a.C. Quando Javé entregou a Ezequiel os primeiros oráculos, capítulo 1 verso 2. Apesar de essa data ser a última do livro, não foi a última da carreira de Ezequiel. Pois 2 anos depois disso a palavra do Senhor veio ao profeta. No 27º ano. No primeiro mês, Ezequiel 29:17. Quando esses oráculos foram organizados em forma de livro, os editores ou o próprio Ezequiel não os dispuseram em ordem cronológica. Com essa visão do rio da vida em Ezequiel, retornamos à visão da visita às dependências do templo. Essa última unidade do livro pode ser dividida em 3 subunidades. A. O novo templo, Ezequiel 41 a 43:12. B. A nova forma de adoração a Deus, Ezequiel 43:13 a 46:24. C. A nova partilha da terra entre as tribos, Ezequiel 47, 1 a 48:35. A visão dessa última parte do livro é extensa e abrange muitos aspectos teológicos. Essa primeira seção do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel 40. 1 e 2.
A primeira parte dessa sessão, os versículos 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo. À medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornarem um rio caudaloso. A segunda parte, os versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas ao levar vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. Ezequiel 47, 1 a 6. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Já está claro que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. As 4 linhas de interpretação apocalíptica são preterista, idealista, histórica e futurista. Isso se aplica também ao livro de Apocalipse. Mas o nosso enfoque é sobre Ezequiel. A escola preterista se relaciona exclusivamente aos acontecimentos contemporâneos do profeta. O contexto do cativeiro e destruição de Jerusalém. E exclui o futurismo, pois tais profecias teriam se cumprido no passado. Segundo o pensamento idealista, as visões de Ezequiel seriam símbolo e figuras para transmitir ideias ou simbologias. De acordo com a interpretação historicista, essas visões seriam um prenúncio dos acontecimentos históricos desde o cativeiro babilônico até o fim dos tempos. O futurismo é uma interpretação literal e inclui a linha historicista. Ezequiel 47:1. A primeira parte desse oráculo é narrativa no seu estilo e forma. Depois disto, ou seja, depois de o profeta ser levado ao templo para conhecer as suas dependências e dimensões e receber a visão do retorno da glória de Deus, ele recebe essa visão. O homem me fez voltar à entrada do templo. Esse é o mesmo homem cuja aparência era como a do bronze da visão do templo, Ezequiel 43, que continua como Cicerone nesse tour. A visão continua. E eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. A promessa divina do novo templo remete a uma fonte de águas vivas procedendo do templo, que não é nem o templo de Salomão, que a essa altura da revelação já estava destruído, nem o templo de Herodes, pois os detalhes da profecia mostram ser um templo para os últimos dias, Joel 3:18. Zacarias 14:8.
O leste do templo é exatamente a direção para onde a glória de Deus se dirigiu quando se retirou do templo de Salomão, Ezequiel 11:23. E de onde a glória de Javé retornará para o novo templo, Ezequiel 43:1 e 2. Porque a fachada do templo dava para o leste, versículo 1 parte B. A fonte das águas é o próprio Deus. Pois as águas fluem do novo templo. A água vinha de debaixo do lado direito do templo. Do lado sul do altar, versículo 1 parte C. O limiar do templo. Ou umbral da casa, Almeida Revista Corrigida. É uma referência ao templo da visão do profeta, Ezequiel 41 e 2. Há certo paralelismo entre essa visão de Ezequiel e a revelação do apóstolo João em Apocalipse, Apocalipse 22, 1 e 2. Mas ambas as profecias tratam de eventos diferentes. A visão de Ezequiel é do milênio. E o capítulo 22 de Apocalipse fala sobre o mundo vindouro. São 4 interpretações sobre a descrição do templo de Ezequiel. A. Refere-se ao templo físico literal que vai ser construído em Israel. Essa hermenêutica histórico-gramatical literal dita que a visão seja entendida como referência a uma estrutura física futura comparável ao templo de Salomão. A não ser que o texto exija uma análise figurativa. B. A visão é figurativa de um templo celestial ideal que nunca se pretendeu ser construído ou estabelecido na terra. C. É a descrição de uma visão figurativa de um templo ideal. D. É a representação de um templo celestial real que desceria e seria estabelecido na terra nos últimos dias. O oráculo é um quadro escatológico e apocalíptico. A visão nessa passagem é futurista e literal. As evidências tanto internas quanto externas dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. Os detalhes desse complexo, como dimensões diárias, dependências e medidas, sugerem um templo literal. Se os 2 templos que foram destruídos, o de Salomão, 2 Reis 25:9, e o de Herodes, Lucas 21:6. Eram literais. Não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista. Como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. A ideia de um templo literal estava na agenda dos profetas, Joel 3:18. Zacarias 14:8. Ezequiel 47:2. O mesmo Cicerone continua acompanhando o profeta. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, versículo 2. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Este portão permanecerá fechado. Não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele. Porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado, Ezequiel 44:2. No período dos 2 templos, a porta oriental nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. Essa porta era o acesso ao recinto sagrado. Antes de Javé, o Deus de Israel, passar por essa porta. Aparentemente os sacerdotes também passavam por ela. Mas, depois que Deus passar por ela para habitar entre os filhos de Israel, Ezequiel 43:4 e 7. Essa porta ficará fechada e, dessa forma,
A tragédia de Ezequiel 11:23 nunca mais se repetirá. Há nesse versículo uma figura de linguagem raríssima na Bíblia. A onomatopeia. E eis que a água borbulhava do lado direito, versículo 2 parte B. O verbo hebraico usado para borbulhava foi bem pensado. Só aparece uma vez no Antigo Testamento. Mepaquim. Escoar. Como diz Bloch. Expressando o som do líquido borbulhando num frasco. Lá estava Ezequiel. Do lado de fora da porta. Observando a água escoar lentamente debaixo da parede. Ezequiel 47, 3-6. O ser celestial. Tendo na mão um cordel de medir, versículo 3. Fez Ezequiel passar pelas águas. Que ao caminhar rio abaixo, mediu 500 metros e me fez passar pela água. Que me dava pelos tornozelos, versículo 3 parte B. 500 metros mais adiante. As águas chegam aos joelhos e depois de mais 500 metros elas já estão nos lombos, versículo 4. 500 além. Essas águas já haviam se tornado um ribeiro. E o profeta agora tinha que nadar, versículo 5. Ele atravessou o ribeiro nadando. Mas depois o ser celestial levou o profeta de volta para a margem do ribeiro, versículo 6. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Eles provêm de Deus como um filete de águas e se tornam um ribeiro capaz de fertilizar uma terra seca localizada numa região extremamente árida. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, João 7:37-39. Ao longo dos séculos, cristãos de todos os ramos do cristianismo reconhecem a estreita ligação teológica das águas com o Espírito Santo. Ezequiel imerso nessas águas pode perfeitamente ser comparado ao crente cheio do Espírito Santo. Visto que a água é um dos símbolos do Espírito, 1 João 5:6. E nenhum livro do Antigo Testamento revela a identidade, os atributos e as obras do Espírito Santo como Ezequiel. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus, versículos 3-5. Das 378 vezes que o termo rã, vento, sopro, hálito, espírito, aparece no Antigo Testamento, 52 vezes estão no livro de Ezequiel, e 14 vezes em referência ao Espírito Santo. O termo revela sua deidade absoluta e identidade com o próprio Javé, Ezequiel 8:1-3. Ele atua na obra da restauração e regeneração, Ezequiel 36:24-28. 37:14 e 39:29. O profeta Ezequiel anunciou um derramamento do Espírito Santo para a purificação, Ezequiel 36:25 e 33, e a capacitação dos purificados, Ezequiel 36:27. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral. E as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse, apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativo a presença do rio no Éden, no princípio, e no relato da criação e do rio da vida, no mundo vindouro, sendo que o rio da visão de Ezequiel fica entre eles. Ou seja, entre o primeiro e o último.
Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Ezequiel 47, 7-12. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste. Descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão. E elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses. Porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento. E as suas folhas de remédio. Ezequiel 47, 7-8. O profeta foi conduzido desde a nascente das águas vivas até as margens do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. Dos dois lados do rio, versículo 7. As águas da visão de Ezequiel são sanadoras e milagrosas. Elas fertilizam todas as áreas estéreis do vale do Arabá e saram as águas do Mar Morto, levando vida ao mar e às suas margens. A visão desse rio é literal. Mostra o profeta imerso nele até o pescoço. Fala do Mar Morto, de pescadores, peixes reais e cujas águas vivificadoras fluem do templo do milênio. Essa segunda parte do oráculo é interpretativa. O ser celestial que atua como Cicerone explica a visão a Ezequiel. Então me disse, versículo 8. Com essa expressão, ele introduz o discurso esclarecedor. Estas águas correm para a região leste. Descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Versículo 8, parte B. A descrição é de um conjunto de milagres. A fonte do rio, a travessia até o Arabá, a fertilidade da região. O rio começa com poucas águas saindo de debaixo do umbral do templo, versículo 1. O volume de águas aumenta até se tornar um ribeiro. Essas águas vão se avolumando em direção leste, do Oriente, para o Mar Morto, e fertilizam a terra árida. O Vale do Jordão é o Arabá, Josué 18, 18. Em hebraico, Rvan, estepe, deserto, planície desértica. Literalmente isso significa árido. A Nova Almeida Atualizada faz uso alternativo. Deserto, Isaías 35:1, ou planície, 2 Samuel 2:29. Zacarias 14:10. Mas a transliteração Arabá ocorre com mais frequência, Deuteronômios 1, 1 e 7. Josué 11, 2 e 16. Nessa região se localiza o Mar Morto, Josué 3,16. Que se estende desde o Mar da Galileia até o sul da Judeia, abrangendo a Arabá e o Jordão por fronteira. Desde Quinerete até o Mar da Arabá. O Mar Salgado, Deuteronômios 3,17.
Nessa parte está a região que pertencia à antiga Pentápolis das 5 cidades-estados: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar. Gênesis 14:2. As cidades de Sodoma e Gomorra são aquelas cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem capim. É um deserto abrasador. DT 29:23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de grande abundância de árvores, versículo 7, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. As águas sanadoras entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. O contexto desse oráculo mostra que se trata do Mar Morto, versículos 8, 9 e 11. Mar de sal ou mar salgado, Gênesis 14:3. Mar da Arabá, que é o mar salgado, Josué 3:16. Seu nome em hebraico é Inhamela. Literalmente, mar de sal. A Nova Almeida Atualizada usa mar salgado, que na verdade é um lago de águas salgadas que mede cerca de 60 km de comprimento e cerca de 22 km no ponto mais largo. Esse mar se localiza na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores, visto que o lago não possui escoamento natural. Suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos fluindo através de súloos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. É uma fonte de riquezas minerais. Ezequiel 47:9 e 10. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto. E o resultado é a grande multiplicidade de peixes. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. E tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Versículo 9, parte B. Isso faz lembrar da criação no princípio, Gênesis 1:20 e 21. O nome Mar Morto vem do fato de não haver nele vida. As águas são espessas. Uma pessoa deitada sobre as águas não consegue afundar nele dada a grande quantidade de sais mineiras. Não há registro histórico de um cenário de vida como este. A abundância de árvores numa região extremamente árida. E águas e peixes no Mar Morto. Como no Mar Grande, versículo 10 parte B, em hebraico. Engadou. Nome bíblico do atual Mar Mediterrâneo, que aparece 12 vezes no Antigo Testamento. Somente em Números, Josué e Ezequiel. A palavra profética contempla mais essa bênção extraordinária. Desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes, versículo 10. Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judeia, próximo ao Mar Morto, Josué 15:62. Onde Saul se acampou quando perseguia Davi, 1 Samuel 23:29 e 24:1. Em Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar, que seria hoje a Jordânia. Mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul, e não leste-oeste. O cenário dos pescadores lançando suas redes no Mar Morto e pescando não tem paralelo na história. Os pescadores em Engedi até em Eglaim lançaram suas redes para apanhar os peixes. Um cenário nunca visto até então.
Ezequiel 47, 11 e 12. Sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Há ainda muitas controvérsias. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis. Serão deixados para o sal. Por mais estranho que isso possa parecer. Ou seja, a bênção não ser total. O que acontece é que a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo. Talvez a morte continue nesses bolsões salinos, Isaías 66, 24. Jeremias 30, 23 e 24. Apocalipse 20, 10. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida. Nascimento e envelhecimento, Ezequiel 65. 20 a 23. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais. Até para o tempero. Como o sal para os sacrifícios, Ezequiel 43, 24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. A primeira parte do versículo 12 reitera a visão do versículo 7. A parte final dessa passagem mostra a grande variedade de árvores frutíferas, cujas folhas não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. A grande variedade de todo tipo de árvores em ambos os lados do rio produz frutos abundantes. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. Essa parte interpretativa do oráculo mostra todo esse cenário de restauração e bênção para a humanidade. Como os milagres das folhas verdes dessas abundantes árvores que nunca murcham. Seus frutos novos a cada mês produzidos ininterruptamente só acontecem porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Assim, o Cicerone Celestial conclui a revelação explicando que os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Essa linguagem antecipa o cenário apocalíptico do mundo vindouro, que se mostra um empréstimo da revelação de Ezequiel. Em Apocalipse aparece a árvore da vida na praça da Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 2. E em Ezequiel são árvores abundantes nas duas margens do rio que fluem do santuário. Esse quadro profético é do milênio. O rio da visão de Ezequiel sara as águas do Mar Morto. Mas não é o mesmo do mundo vindouro descrito em Apocalipse. Pois na nova terra não haverá mar. O mar já não existe, Apocalipse 21, 1. Essa parte da profecia do apóstolo João mostra um aspecto do milênio. Mas não se deve confundir com ele. Conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse, apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden. No princípio. No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles. Ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos, em tudo isso, a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. Então esse aqui foi mais um vídeo aqui do canal Levi Modesto da Silva Oliveira, que trouxe o subsídio do livro de apoio da lição de número 12 que trouxe o título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.